Caríssimos, hoje a gente vai ver então, dando continuidade ao curso, sobre história da Ásia. Nesse sentido, veremos mais o que vai acontecer, grosso modo, ao longo do o que aconteceu na Ásia, isso delimitado de acordo com as dominações britânicas na região indiana, se estendendo até as ilhas japonesas, e a China imperial já no seu período terminal, da dinastia Qing, até ali as ilhas do Sudeste Asiático, né? No módulo 1 vimos aí algumas contradições que vieram à tona, a presença de estrangeiros, principalmente europeus, sejam missionários, sejam comerciantes, já começava a se mostrar cada vez mais evidente, principalmente regiões costeiras e dos grandes rios navegáveis na região asiática. Então, eu coloquei aqui como encontros e defrontações na Ásia. É um caso, um período, né, o século XIX até aí, mais ou menos já até a Primeira Guerra Mundial, um período em que a Ásia ela tem que repensar a sua inserção internacional, diante do fato de que haverá cada vez mais premente a presença de britânicos, franceses, norte-americanos, russos, alemães, italianos, holandeses, portugueses, espanhóis, enfim. Então é um período de imperialismo, do ponto de vista dos europeus, ocidentais no geral, e que veremos, vou tentar iluminar aí algumas regiões em que se defrontou com essa situação. Veremos que haverá, claro, peculiaridades de acordo com a região e uma entidade política aí em questão, né? Eu botei aí uma gravura em cima uma espécie de recepção de uma embaixada aí da corte Qing diante de ocidentais, um retrato, portanto, chinês, né? E embaixo aí um dos protocolos que deu fim à revolta dos Boxers em 1900. Então são dois momentos capitais aí. Nesse caso da China, porque a China ela vai sofrer enormemente uma agressão estrangeira já na segunda metade do século XIX, até ela desabar toda a sua herança imperial desde antes de Cristo, até aí estourar numa guerra civil em 1910 e 11 e entrar no período republicano, com uma presença estrangeira significativa, né? Então temos que ter em mente isso. É um período crucial de submissão diante da presença estrangeira nessas regiões asiáticas, né? Eu coloquei aqui um outro quadro para começarmos a situar a situação asiática já no final do século XIX, né? Vemos o seguinte: a parte mais ao norte aí do que é o território chinês, ele não está designado aí com nenhuma dominação clara estrangeira. Mesmo porque veremos que não houve uma só agressão e nenhuma dominação estrangeira sobre a China. Houve várias, né? E mesmo porque a China ela era preciosa demais, era ambicionada demais para que uma potência estrangeira pudesse dar conta de dominar e desestruturar todo o passado imperial chinês. Vemos aí um pouco mais na Península Coreana. Eu vou pegar um mapa aqui para vocês. Nessa Península Coreana, hoje dividida em duas, né? Mas depois da Guerra da Coreia, no meados do século XX. Mas a Península Coreana também ela vai ter um período primeiro de resistência diante da presença estrangeira.
depois ela vai se abrir ao mundo exterior, e muito por conta da agressão de um novo regime que ascende no Japão, depois de 1868, e vai tornar ela praticamente um protetorado, né? Já a partir de 1895 em diante. Um pouco mais ao sul da China, temos a situação bastante diversificada do Sudeste Asiático, em que a presença francesa vai começando a se avolumar a partir da costa do que era chamada Indochina francesa, essa parte mais ao sul, que era a chamada Conchichina, né, na capital Saigon, vai se estender aqui na adjacência no reino cambodiano. Depois vai dominar a região imperial de Annan e a região de Tonkin aqui mais ao norte, né? O reino do Sião vai se manter, embora com certas limitações à sua independência, jogando ora com a presença francesa, negociando com eles mais a leste, e a oeste com os britânicos vindos aí via a União Indiana por regiões da Birmânia, hoje chamado Myanmar, né? A presença britânica também se faz sentir aqui nessa península Malaia, na parte continental hoje da Malásia, o norte do Bornéu, também fazendo parte da Malásia, e essa região mais ao sul, o arquipélago do Indonésio, pertencia em grande parte aí na administração holandesa, principalmente aqui na ilha de Java, né, a mais lucrativa colônia holandesa. E os britânicos já consolidando sua presença imperial, primeiro uma companhia comercial, que era a Companhia das Índias Orientais. Seríssimas revoltas vão acontecer em 1857, nessa região aqui da bacia do Ganges, para depois ela dominar imperialmente no governo já aí britânico a partir de 1857 em diante. E ela, invejosamente, ela vai manter a dominação sobre todo esse subcontinente indiano até aí já depois da Primeira Guerra Mundial. Tá ok? Então temos um quadro geral aqui, né? Vemos também, esqueci de falar, das Filipinas, a mais escura ali, que era a dominação espanhola, né? Desde o século XVI. E eles vão perder essa dominação para uma guerra contra os Estados Unidos da América em 1898. Mas até então, o grande jogo era o seguinte: você ter uma presença cada vez mais atuante nesse quadrante do mundo e ter uma presença próxima com o mercado e os produtos chineses. Não é de hoje que o mercado chinês ele tem uma certa demanda para o mercado internacional. Isso vimos também no módulo 1, que os produtos chineses, isso inclui o chá, muito demandado principalmente no mercado britânico, a seda, a porcelana, os produtos laqueados, né? Tudo isso já era demandado já há muito tempo. Então o grande jogo era ter uma presença imperial nessa região do mundo. Entendendo que a China, antes do meados do século XIX, era um império muito consolidado, né, na dinastia Qing, e uma das maneiras deles abrirem de forma controlada para o mercado internacional seria ter uma abertura, uma certa presença tolerada de estrangeiros nas proximidades de Cantão, né? Vocês estão vendo aí no mapa mais ao sul, é ali dessa região que era permitido escoar e comerciar os produtos chineses com o mundo. Macau já era, a Península Macau já era tinha presença assegurada dos portugueses desde o século XVI, próximos aí da saída do Rio das Pérolas, em Cantão. Os espanhóis percebem também a importância e tem uma presença aí nas Filipinas, um pouco mais aí para a direita da saída de Cantão. Durante um certo período, os holandeses tinham presença na ilha de Taiwan, vocês podem ver aí um pouco projetado fora de Amoy aí, um pouco mais à direita. Depois eles pedem essa dominação para os chineses e depois, em 1895, haverá uma guerra com os japoneses. Os japoneses ocupam essa ilha.
Arrancam, portanto, essa ilha do domínio imperial Qing. O longuíssimo rio aqui, o Yangtze, que corta a China no meio, ela ainda não era negociado, não tinha sido resolvido ainda uma presença imperial até meados do século XIX. Né? Depois a gente vai ver que isso vai depois ser contestado. Mais ao norte, lá em cima, você tem a capital imperial, Pequim, né? Com seu porto Tianjin ali. Ali era a capital cultural, histórica e política do Império Qing. No distante norte, eles percebiam que era muito mais ao norte, distante da presença e das ambições comerciais ali em Cantão. E ali vai ser quase que o epílogo de toda a agressão imperial estrangeira sobre a China, né, que vai se dar mais aí já bem no final do século XIX. Eu coloquei aqui nesse quadro uma rota do tráfico do ópio britânico. Por quê? Os britânicos eles tinham um problema a ser resolvido com relação na demanda dos produtos chineses. Né? Isso até as primeiras décadas do século XIX, os britânicos compravam muitos produtos chineses, entre eles o chá. Né? O problema é que já tinham provocado um déficit da balança comercial do Império Britânico de tal maneira que era necessário equacionar isso. E talvez um dos quadros mais lamentáveis do imperialismo na história, ainda mais do século XIX, era como que comerciantes, com a participação de muitos comerciantes britânicos, sediados aí em Calcutá, na parte mais leste ali da Índia, né? Também vindos ali de Mumbai, antigamente Bombaim, como é que iriam financiar esse déficit acumulado ano após ano? Demandando produtos chineses, só que tendo uma maneira a ser equacionada, ser pago. E uma das maneiras que eles começaram a perceber era a venda do ópio. O ópio que não era considerado ilegal em boa parte do mundo à época, no final do século XVIII e início do XIX. E o primeiro país do mundo a tornar ilegal o uso do ópio de maneira não medicinal foi justamente a China, desde 1792. Né? Então você tinha uma espécie de contrabando, não aos olhos dos ingleses, porque não existia uma lei tornando ilegal o ópio no Império Britânico, mas no Império Qing sim. Então começaram a plantar nessa região, principalmente ali de Bengala, na região de Calcutá, e começaram a navegar e entregar mercadorias para intermediários na região de Cantão. E via isso começava a entrar no mercado chinês. Os chineses já tinham uso do ópio, mas era tornado ilegal, mas com a presença cada vez maior, a oferta do ópio via intermediários e britânicos na região de Cantão, você já começa a ter um problema seríssimo no Império Qing. De tal maneira que já aí na terceira década do século XIX, você tem uma situação tamanha de venda, de carregamento dessa mercadoria em Cantão, onde poderiam se estabelecer por 6 meses por ano aos estrangeiros interessados no comércio chinês. Os britânicos, eles nessa sua atividade anual, eles começam também a tentar vender ilegalmente a mercadoria do ópio. O Império Chinês ele vê isso com muita preocupação e resolve tomar uma medida mais enérgica, mandando um comissário, Lin Se-tzu, aí retratado à esquerda, para apreender essa mercadoria. São caixas e caixas de ópio. Ele prontamente confisca e vai sediar isso, toda a mercadoria ilegal. Isso vai provocar uma indignação dos comerciantes britânicos e seus intermediários, já em 1838, 39, e eles começam a demandar uma ação mais enérgica da coroa britânica.
em cima do que eles acharam uma apropriação ilegal da mercadoria britânica e de intermediários comerciais. Então, aí no caso, foi um incidente seríssimo. Primeiro, os britânicos, da maneira mais cínica possível, desconsideraram os efeitos nefastos que o ópio pode oferecer na sociedade, qualquer uma, interessados apenas na balança comercial. O Império do Meio, o Império Qing, ele, com muita justiça, mandou um comissário tentar resolver a situação, mesmo porque era considerado ilegal o consumo do ópio no reino. E nessa houve uma indignação então dos britânicos, pediram uma intervenção militar dos britânicos, e aí houve um envio inclusive de esquadra, já evidente a superioridade bélica de britânicos, ainda mais em termos navais, com relação às embarcações de madeira, de junco do Império do Meio. Então houve um incidente já armado, já em primeiro momento, na região do Rio das Pérolas, ali em Cantão. É um retratado aqui, inclusive à direita, com um bombardeamento, né, de encouraçados britânicos frente às embarcações britânicas. E nisso, já em 1842, você tem aí já uma primeira derrota clara do Império do Meio, o Império Chinês dos Qings, frente aos britânicos. Não houve, na verdade, uma percepção alarmada no primeiro momento do Império Qing diante disso, né? Eles ainda consideravam os britânicos como meramente interessados no comércio, localizado na região portuária cantonesa, e era, assim como muitos outros espécies de piratas que tentaram se aproveitar dos enormes produtos diversificados que o Império do Meio oferecia ao mundo. Então não houve, em primeiro momento, né, a percepção chinesa de que haveria um desmonte vindo de estrangeiros, ainda mais pelos mares, da sua situação política, né? Então, num primeiro momento, houve uma tentativa de negociação. Os termos foram duros, certamente. Os britânicos, assim como também o envolvimento de outros europeus, de maneira oportunista também negociaram aí, queriam uma presença um pouco mais significativa ao longo da costa chinesa, não apenas em Cantão, que era limitado inclusive a 6 meses por ano, como também em algumas outras cidades portuárias ao longo da costa chinesa, né? Entre elas também há uma cidade que vai ser notória pelo seu cosmopolitismo decadente do período imperial chinês, início do período republicano, que vai ser a chamada cidade sob as águas, Shanghai, ou Xangai, pra gente, né? Também ao longo do rio Yangtze vão começando a ser constatadas a presença de embarcações estrangeiras, né? Algo que não era muito comum na história chinesa, mas ainda não havia uma percepção de grande agressão unificada sobre o Império do Meio, né? Então esse foi um primeiro momento, né? O primeiro momento vai ser assinado já em 1842 a Primeira Guerra do Ópio, o Tratado de Nanquim, também ao longo do rio Yangtze. Nanquim, que tinha sido por vezes já a capital imperial chinesa, então era uma cidade com um significado histórico, político muito forte no Império Chinês. E ali vai ser concedida então uma certa presença estrangeira, né, ao longo da costa chinesa, e também um direito assegurado dos representantes políticos e comerciais de estrangeiros, isso britânicos, franceses, os russos vindos do norte até já negociando anteriormente, no século XVII, a sua presença, né, no Tratado de Netinsky, desde 1698, mas aí você tem assegurada a presença de comerciantes políticos estrangeiros, né? O que é interessante, porque depois da Primeira Guerra do Ópio, assim como os portugueses já tinham a presença em Macau, na proximidade ali de Cantão, os britânicos pegam uma ilha rochosa, horrorosa, na saída do rio
das pérolas, que é a ilha de Hong Kong. E é garantida então a presença deles ali nessa região de vital interesse comercial, né? E os franceses já estão de olho nas regiões mais meridionais da China, mesmo porque já em meados do século XIX ela já vinha, a presença dela vinha ali da região mais da Indochina, né, na região hoje que é o Vietnã. Então a Primeira Guerra do Ópio vai resultar nisso. O que vai ser mais significativo talvez vai ser depois a considerada Segunda Guerra do Ópio, ou o incidente de Arrow. Arrow foi uma embarcação britânica que já tinha na sua atividade comercial ali com a China, é apreendido por uma ilegalidade da embarcação às autoridades chinesas, e eles ficam indignados com a apreensão da embarcação de bandeira chinesa, né? Então, nesse sentido, os britânicos eles novamente demandam uma intervenção do Império Britânico mais energética nisso, tentando aí angariar, junto com o apoio dos franceses e dos russos, né, entre outros europeus e ocidentais, uma presença maior e mais privilegiada no comércio com a China. E aí, nesse caso, já começa a ficar mais evidente a fragilidade do Império do Meio, né, porque aí são dezenas que vai dar termo aí às agressões da Segunda Guerra do Ópio, isso já em 1860. Você tem pelo Tratado de Tianjin, né, próximo de Pequim, você já tem assegurado uma presença mais extensiva dos ocidentais. E não é somente uma presença, ela é assegurada uma presença com privilégios, não somente comerciais, diante da demanda dos produtos chineses, como também, de maneira completamente anômala, são direitos jurídicos e políticos desses estrangeiros em território chinês. O que a gente chama de extraterritorialidade, o que é uma coisa absurda. Porque se viesse um cidadão britânico ou francês e nesse comércio ele se envolvesse numa situação até penal no território chinês, ele seria julgado por uma corte britânica ou francesa no território chinês. O território, portanto, o governo chinês não teria nada a ver em julgar o delito de um cidadão europeu, e mesmo em seu próprio território. Nesse sentido, já começa a ficar escancarada a situação humilhante que a China imperial já enfrenta diante da presença estrangeira, né? Ela é obrigada a reconhecer isso, pagar indenizações depois dessas duas guerras do ópio e conceder de maneira unilateral esses privilégios políticos, jurídicos de estrangeiros no seu solo. Isso vai gerar uma série de consequências, depois crises de âmbito interno na China. Não somente ficou evidenciado aí a fragilidade da corte Qing diante da presença estrangeira, já a partir de 1860, como também na vastidão da população chinesa, eles começam a perguntar até quando o Império Qing vai se revelar tão frágil, tão inerte frente às agressões estrangeiras. Crises internas seríssimas começam a aparecer. Eu busquei aqui iluminar duas grandes rebeliões, né, enormes, que vão contribuir para o desmonte até da unidade imperial Qing, né? No caso, primeiro a revolta dos Taipings, né? Que vai ser uma rebelião muito centrada na região de Cantão, de pessoas inclusive que converte a liderança, principalmente é uma liderança não necessariamente ortodoxa confuciana, até alguns cristãos reformados convertidos da população chinesa lideram essa revolta e vão contra o status quo político chinês da época. Um império de dinastia Qing que, lembrando o módulo 1, eles eram estrangeiros. Muitos consideravam a corte Qing como estrangeiros, porque eles eram manchurianos. E não propriamente aí uma etnia que prevalecia sobre boa parte do solo chinês, que era Han, entre outros, né? Então, nesses embates desses revoltosos Taipings
principalmente na região da China meridional, contra o establishment Qing, você tem aí seríssimos revoltas. E o número de baixas chega, inclusive, a quase 20 milhões de mortos. Como se diz, na China nada é pequeno. 20 milhões de mortos é muito significativo. Isso já demonstrou uma desunião enorme da sociedade chinesa frente aos desafios e agressões que estavam vindo de fora. Eu botei a Revolta dos Boxers, também uma sociedade de cunho reformista, querendo expulsar, nesse caso, a presença estrangeira cada vez mais humilhante, no caso até nas proximidades de Pequim, já no final do século XIX. Há episódios, inclusive, de muito propagandeado na mídia ocidental de massacre de representantes europeus nas proximidades de Pequim, e que isso gerou uma revolta no mundo ocidental frente a esses boxers que estavam tentando expulsar os estrangeiros na capital política e cultural dos Qings, que era Pequim. Então, já no virada do século XIX para o XX, você tem uma situação também enorme de rebelião frente à expulsão dos estrangeiros nesse caso. Nesse sentido, eu até busquei, isso aqui é um episódio que custou muito para o prestígio chinês, vai ser até o bombardeio e o saque do Palácio Imperial de Verão, nas proximidades de Pequim aqui. Yuan Mingyuan, que em 1860, ou seja, depois da Segunda Guerra do Ópio, tropas multinacionais, alemães, franceses, britânicos, russos, com a participação também japonesa, de que era necessário dar uma boa lição. Ainda estamos lidando com uma mentalidade imperial do século XIX, ainda considerados povos bárbaros, amarelos aos olhos dos europeus à época. E quando eles se defrontam com esse complexo de palácios de Verão, talvez um dos mais adoráveis palácios chineses Qings, há um bombardeio sistemático, e não somente como um pilhamento, o arranque de todo o tesouro histórico artístico que os Qings tinham acumulado ali. E tem inclusive uma foto no meio desse pilhamento, e à direita são as ruínas, até hoje preservam dessa maneira, e existem placas falando: olha, estrangeiros vieram aqui, bombardearam e pilharam o nosso maior tesouro imperial. Então, imagina como hoje o chinês deve ver isso, a criança vendo isso. E claro que provocou uma frustração, um ressentimento enorme dos chineses frente a estrangeiros, como eles trataram a entrada e a exploração do território chinês naquela época. Então é uma coisa que a gente tem que levar com muita consideração, como que os chineses vão reagir diante dessas agressões imperialistas. Ela é muito forte. Entre eles, já nas primeiras décadas do século XX, um filho de camponês, de professora na China, o nome dele é o Mao Tse-tung, ele vai também levar esse ressentimento junto. Ele percebe e vê com muita desconfiança os estrangeiros, e ele depois, veremos, vai liderar todo um processo de fechamento político e ideológico dos chineses frente ao mundo ao longo da segunda metade do século XX. Eu coloquei aqui o imperador Tongti à esquerda, que ele ainda era novo, já ascendendo em 1861 aí, até 75. O Tongti, ele representa, na verdade, uma espécie de reformulação do Império Qing frente às agressões estrangeiras. Assim como o Japão, a China tentou também fazer uma espécie de reforma tecnológica, industrial, política frente às agressões estrangeiras. Só que no caso do chinês, isso foi muito complexo. Principalmente pelo conservadorismo da elite Qing, que não queria fazer as reformas de cunho industrial e político, liberal no sentido do Ocidente, do seu estamento político. E também, isso talvez seja o mais importante, a desunião de boa parte da população chinesa que não mais queria uma elite Qing no poder, principalmente aqueles chineses mais meridionais, enxergando eles como estrangeiros, os manchus.
Temos aqui a Imperatriz Cixi, à direita, uma fotografia dela, portanto. Ela, na verdade, não foi uma imperadora, ela foi imperatriz, está aí o nome, né? E de que, na verdade, ela foi uma regente, porque ela não era de linhagem imperial, mas ela depois supervisionou os imperadores depois da morte de Tongti, né? E ela era extremamente conservadora, né? Na verdade, ela achava que a crise que a China estava atravessando diante da desunião interna e das agressões humilhantes aos estrangeiros, era necessário um resgate dos valores tradicionais confucianos do passado. E ela, de maneira oportunista, ela vai inclusive apoiar os Boxers, né? Na rebelião já 1899-1901, ela vai apoiar essa facção dos Boxers e aí sabemos o final da história, eles são derrotados novamente. Ela é destituída do poder e quem depois vai suceder ela são uma série de imperadores muito ineptos e extremamente jovens, né, que não já conseguem manter também toda a estrutura imperial chinesa frente às mudanças do início do século XX, né. Bom, eu coloquei aqui um mapa da consideradas esferas de influência já desenhados já em 1900 na China, né. Então temos aí, para simplificar, e isso vai nos ajudar muito a entendermos as outras partes do desenho imperial europeu ao longo do século XIX. Vemos o seguinte: primeiramente, mais ao norte, vemos a presença russa, em vermelho ali. A presença russa ela é continental, vem muito da expansão na época do czarismo, desde o século XVII, rumo às estepes siberianas e chegando até o mar do Japão, Extremo Oriente, já desde o século XVIII e XIX, né? Então ela avança sobre regiões territoriais adjacentes à expansão siberiana, vindos do norte. Isso vai ser boa parte ali do noroeste chinês, o território dos mongóis, né? E também a região manchuriana ali, mais ali no nordeste da China, né? Essa região manchuriana era interessante, porque isso depois vai ser contestado pelos japoneses, que já estavam empreendendo uma expansão vindos aí das ilhas japonesas, via a Península Coreana e chegando aí a reivindicar espaços de influência na região da Manchúria, né? Então, temos até um conflito de interesse que vai se desenhar entre russos e japoneses no Extremo Oriente, né? Nesse sentido, já na virada do século XX. Mas Manchúria é interessante porque ela também permitia, primeiro, ligar as possessões russas no Extremo Oriente, virado para o mar do Japão, com as regiões mais siberianas. Então, necessariamente, passava por terras manchurianas. E a Manchúria também era muito rica em carvão e ferro. Então, tinha um cunho estratégico muito importante, né, tanto para os russos como também depois para os japoneses que vão reivindicar essa região. Temos em verde, aí na região do Tibete, no oeste da China, uma presença britânica, né, entendendo que os britânicos queriam manter uma certa autonomia dos tibetanos, muitos deles budistas lamaístas, né, frente à dominação tradicional dos chineses nessa região. É uma região planalto, né, de difícil acesso, mas que interessava aos britânicos principalmente pela sua proximidade adjacente com com a União Indiana. A coroa é a joia da coroa britânica, né? Então, tudo que dizia proximidade com a Índia, os britânicos protegiam com muito cuidado. E o Tibete entra nesse jogo. Assim como o protetorado que eles estendem sobre dois reinos nas regiões dos Himalaias, o Butão e também o Nepal, né? Os britânicos têm a percepção da importância de dominar o longo rio Yangtze, que corta ao meio a China. Daí então tem essa faixa verde no meio da China, né? Entendendo que esse rio ele é navegável e dá acesso interiorano à China e deságua também que foi depois prosperou a cidade de Xangai, né? Então, uma presença comercial muito importante e estratégica que os britânicos são assegurados. Assim como na região mais do extremo sul ali.
em que é a região de Cantão. Então ali boa parte do interior do Cantão, na foz do Rio das Pérolas, é assegurada também a dominação britânica já por volta de 1900. Regiões amarelas, elas são mais ali da presença francesa. Entendendo que os franceses, veremos isso, eles já tinham uma presença ali na região do sul do Vietnã, com Chinchina. Já tinha assegurado uma dominação em direção ao Camboja e indo até quase ao reino do Sião, arrancando inclusive territórios do reino do Sião já em 1907, 4 e 7, né? E ao norte também da Indochina francesa, do norte do Vietnã, ele é assegurado uma presença na região de Yunnan e Guangxi, né? Então aí você vê um amarelo no sul do território chinês, assegurada essa esfera de influência, assim como a ilha de Hainan ali na baía de Tonkin ali no sul da China. A presença também vale a pena destacar dos alemães, que entram num período tardio, então não tem grandes repercussões assim a sua presença no território chinês. Está assegurado ali em vermelho sangue, mais rubro ali nas proximidades de Pequim, né? Virado ali quase que para a Península Coreana. Eles também querem uma série de tratados com privilégios políticos comerciais, mas depois da Primeira Guerra Mundial eles se retiram porque são derrotados na Primeira Guerra Mundial, né? E o que é interessante notar aí é o que está mais em roxo, na região sul da China, que é a presença japonesa. O Japão ele era um território, claro que era uma nação asiática, ela vai empreender uma série de reformas modernizadoras, e que ela, a partir de 1885 em diante, ela começa a ter uma política expansionista no leste asiático. Resultando primeiramente na ocupação da ilha de Taiwan, que faz aí de frente a essa região roxa escura, arrancam ele da dominação Qing. Também ocupam e fazem uma espécie de protetorado sobre a Península Coreana, não está aí colorido, mas deveria estar, né? Mesmo porque aqui fala mais sobre as regiões na China. E também essa região em roxo mesmo, que é a região territorial de frente à ilha de Taiwan, que é a região de Futian. Que eles também querem assegurar seus privilégios nos moldes que os ocidentais tinham já aí em 1900. Então o Japão, ele, depois de uma série de reformas internas, com a ascensão do imperador Meiji, desde 1868, ele também age imperialmente, principalmente sobre os coreanos e sobre os chineses. Então, o Japão ele se torna também uma potência estrangeira aos olhos dos chineses e começa a agir também de maneira imperial já na virada do século XX. Veremos que isso depois, futuramente, vai ter uma série de desdobramentos na primeira, até principalmente antes da Segunda Guerra Mundial. O que veremos então é o Japão, na era do imperador iluminado. Meiji significa o iluminado, né? O imperador Mutsuhito, ele ascende ao poder em 1868, mas eu trouxe aqui esse belíssimo retrato da época, observando o seguinte, que os trajes já da família imperial dos Yamato, dos japoneses, eles têm os trajes aqui com fortíssimos traços ocidentais, se vocês puderem reparar, na pessoa aqui do Mutsuhito, mas ao mesmo tempo também guarda partes do seu conservadorismo tradicional, nas roupas das mulheres no caso, né? Então é um período de transição que o Japão enfrenta entre o tradicional e a adaptação ao moderno, ao que era considerado moderno, que eram as trajes militares ou civis de europeus, né? É um período interessante, porque o Japão, até meados do século XIX, ele era muito fechado, né? O período de Sakoku, em que era tolerada apenas uma presença muito pontual de holandeses na região ali de Nagasaki, extremo sul ali das ilhas japonesas. Era uma curiosidade alimentada pela ciência do que os holandeses publicavam, eram inclusive traduzidos para o Japão, tratados de medicina, de engenharia. Inclusive já apareciam alguns intérpretes japoneses que sabiam falar holandês por causa disso, né? Mas era só.
Isso até mais ou menos 1853, o Japão era muito fechado. Era no período final da era Tokugawa, ele era extremamente fechado, via o estrangeiro com ameaça. A presença muito pequena era de holandeses, ou talvez alguns marinheiros comerciantes muito controlados da China e principalmente da Coreia vinham ali comerciar no extremo sul do Japão. Né? Então temos aqui um retrato das unidades dos daimyos no Japão em 1853, entendendo que o Japão em 1853 ele sofre um período, um episódio bastante significativo na sua história, né? Que foi a presença, uma esquadra enviada pelo governo americano, norte-americano, liderado pelo Comodoro Matthew Perry. A presença de estrangeiros demandando um contato maior com os japoneses vinham principalmente norte-americanos, mesmo porque os norte-americanos vinham muito de regiões da costa oeste americana, vinham baleeiros principalmente, e muitos desses naufrágios que tinha de embarcações americanas, muitas vezes eles nem eram sequer, pela lei internacional marítima da época, não era respeitado o seu amparo nas ilhas japonesas. Então isso começou a gerar uma série de indignação de comerciantes baleeiros norte-americanos demandando aí uma ação mais enérgica do governo dos Estados Unidos frente ao Japão. O Japão ainda é extremamente isolado. Chegou-se a uma situação, então não foi a primeira vez, mas a situação mais enérgica foi quando o Commodore Perry se dirige à Baía de Tóquio e ele demanda uma audiência com o próprio imperador e os altos representantes imperiais em 1853. É óbvio que os representantes locais do governo japonês negam isso. Eles percebem que os gaidins, os estrangeiros bárbaros, não deveriam nunca ter uma presença, ainda mais com o imperador. E aí, nem com o Shogun, que era a espécie de supervisor militar maior do Japão da época. E aí, Commodore Perry ele fala o seguinte: eu vou voltar ano que vem com mais navios, com canhoneiras, e aí vocês repensam nos sistemas que vocês querem. É óbvio que já em 1854, com vários navios já apontando as canhoneiras para a Baía de Tóquio, os japoneses começam a rever essa situação. É assinado o Tratado de Kanagawa, em que é assegurada a presença de algumas cidades costeiras e ao sul, principalmente no sul do Japão, de comunidade estrangeira. Né? Então, parece que remete um pouco ao que foi mais ou menos a Primeira Guerra do Ópio, né? No caso, não foi um embate violento, mas os tratados foram humilhantes para o Japão. Que, a bem da verdade, nunca houve uma derrota quase significativa das ilhas japonesas. A única, talvez, que viesse à memória dos japoneses, desde nesse período de 1854, foi a tentativa do imperador chinês, o Kublai Khan, portanto da dinastia Yuan ainda, do século XIII, de tentar invadir via vários navios as ilhas japonesas. Século XIII. Então, para eles era uma coisa completamente inédita, a presença de estrangeiros, ainda mais reivindicando com presença militar na costa japonesa. Né? Então, foi um baque muito grande. Esse foi um impacto enorme na sociedade japonesa, de como que todo o regime dos Tokugawas deveria ser repensado para se adaptar aí às demandas de gaidins barbudos que vinham dos mares do mundo aí. E então foi um primeiro elemento de instabilidade seríssimo que o Japão já entra. E principalmente gera no todo o reino japonês uma necessidade de refletir como mudar a situação política interna e tentando já modernizar em termos industriais bélicos o Japão. Eles já tinham conhecimento das técnicas da ciência ocidental. Via o que eles traduziam dos livros dos holandeses. Né? Mas agora a necessidade de implementar ela em larga escala.
E o Japão, ao contrário da China, ela tem uma boa unidade, apesar de ter revolta de castas conservadoras ao longo do tempo, entre elas a guerra civil, que vai vir depois aí, em 1868 em diante, a Guerra Bonshin. Ela, na verdade, ela vai ter uma boa composição interna de lealdade política, ao contrário da China. E quando você tem uma série de reformas sendo feitas, você tem a deposição de toda aquela estrutura de poder que prevaleceu sob o período da dinastia dos Tokugawas. O Shogun, que era representante máximo dos Tokugawas, ele anteriormente, antes de 1868, ele era um comandante supremo, uma espécie de generalíssimo, mas depois ele é deposto, diante da incapacidade dele de fazer frente aí à presença de ocidentais. E eles fazem uma campanha enorme, de cunho fundamentalmente conservador, de restaurar a dominação do imperador, que já tinha uma presença continuada, mas era muito cerimonial na época dos Tokugawas. Mas agora era chamado para ocupar uma liderança mais efetiva, para tentar tirar o Japão de uma situação humilhante aí frente aos ocidentais. Então é uma situação de uma reação conservadora, preservando boa parte da sua composição interna, para tentar modernizar o Japão. Esses dois elementos, o conservadorismo e a parte da modernização, elas caminham juntos. Quando o Japão restaura, então, o seu jovem imperador da linha dos Yamatos, não se identificando com o shogunato Tokugawa anterior, que foi já completamente destituído, que é o imperador Mutsuhito. Está aqui retratado Mutsuhito, que foi uma dos seus nomes. Os japoneses até hoje dão um nome aos imperadores, de acordo com a época e a pessoa. Nesse caso ele foi chamado de Iluminado, o Meiji. Ele assumiu o poder em 1868. Ele começa a dar, junto com aliados locais, principalmente aqueles comerciantes, aqueles reformistas do sul do Japão, começam a implementar uma série de reformas econômicas e até industriais, produtivos nas ilhas japonesas, né? E isso é interessante, porque isso vai provocar no Japão uma readequação conservadora, certamente, da família imperial, mas também o seu parque produtivo ele vai começando a ter uma série de reformas impressionantes já no final do século XIX. Não foi isento de revoltas internas, alguns casos inclusive de castas tradicionais, como dos guerreiros, os samurais. Eles pedem uma série de privilégios, eles se revoltam diante da série de reformas modernizadoras do imperador Meiji, né? E então tem seríssimas revoltas aí, nesse caso das guerras Bonshin. Entre as principais vai vindo do sul, né? E que conseguem estabelecer a ordem. O imperador mesmo, ele começa inclusive mudar a capital dele da região tradicional, visto como decadente na época dos Tokugawas, vindos de Kyoto, para a região de Edo, que hoje é Tóquio, né? Tóquio significa capital do leste. Constrói um palácio lá e ele tenta instituir uma nova ordem monárquica com um viés modernizador nessa nova fase da história do Japão, né? Então temos aqui o retrato do imperador Meiji, nesse caso à esquerda nos trajes mais tradicionais, mas aqui à direita já nos trajes bastante ocidentais evidentes, né? Então o Japão ele vai atravessar uma série de modernizações. Eles desenham uma adaptação a ideias políticas ocidentais, liberais, adotam uma constituição escrita. É o primeiro país a leste do Canal de Suez que adota uma constituição escrita, né, em 1890. O imperador ele concede, veja um elemento também conservador aí dessas reformas.
O imperador, junto com uma elite política japonesa, eles concedem uma constituição e concedem uma espécie de parlamento, chamada Dieta, para que sejam eleitos representantes aí nesse espaço legislativo. Entendendo que quem podia votar à época era bastante limitado, a quase 1% da população, porque você tinha que ter uma situação econômica e também de situação social bastante delimitado para que pudesse votar um representante na Dieta. Né? Então, você tem alguns partidos políticos surgindo no Japão, né, na época, então o Japão ele entra um período já, timidamente, mas entra num período já de reforma política modernizadora, preservando a sua unidade política. E também dando largos passos da modernização do sua capacidade produtiva. Entre elas, houve incentivos inúmeros da indústria manufatureira. Entre as pioneiras são as que era, como a fábrica Tomioka, de fios de seda, de fabricação de fios de seda. Eles mecanizam essa fábrica. Você também tem já subsídios estatais muito fortes para a construção de navios, né? Os navios são modernizados, a indústria naval se moderniza muito. Isso ficou evidente depois quando o Japão invade a ilha de Taiwan, já em 1895, quando também invade a Península Coreana e torna ela um protetorado já em 1895 em diante. Um desses estaleiros navais, muito beneficiado com subsídios, vai ser a Mitsubishi. A expansão, então, japonesa ela já se faz sentir claramente já no virado do século XIX para o século XX. Né? Vimos que ela já reivindicava um espaço na ilha de Taiwan, portanto, fora da costa chinesa. Ao longo das ilhas mais ao sul do que é propriamente o Japão, nas ilhas de Ryukyu, e também sobre a Península Coreana, tornando ela uma espécie de protetorado. Ela vai depois avançar para as regiões da Manchúria, adjacente aí além do rio Yalu, na Península Coreana, e começa a entrar em confronto com os interesses russos na região da Manchúria. Né? Então nesse jogo o Japão ele começa a tentar respirar imperialmente, né? O que o imperador Meiji e os seus partidários queriam que o Japão fosse maior nessa região do extremo oriente asiático, né? Uma dessas, então, situações mais dramáticas de confronto vão ser os interesses japoneses, não somente com os chineses, no qual eles sofrem uma série de derrotas no avanço japonês. Sobre os coreanos nem se fala, a elite coreana ela é totalmente destituída do poder e segue as regras de uma espécie de japonização da corte Joseon dos coreanos. Né? Como também há o confronto com os interesses russos vindos da Manchúria. Tanto é que vai provocar essa guerra, uma das batalhas maiores vai ser essa batalha de Tsushima. Tsushima ela é uma ilha que pertence aí fora de Kyushu, que pertence ao Japão. Ela faz quase que a ponte, meio caminho entre a Península Coreana e o Japão. E a Tsushima ela é palco de uma guerra naval maior que vai ter e vai dar o desfecho da guerra russo-japonesa em 1905, resultando na vitória dos japoneses frente aos russos. Né? Os russos eles não têm uma frota naval significativa no Extremo Oriente, a maior parte da frota deles estava lá na região dos Bálticos, virado para a Europa, você vê a imensidão russa, né? E eles tiveram que trazer a frota naval báltica por meses até reunir aí frente ao confronto naval com os japoneses. E nessa batalha, os japoneses, a tática da esquadra naval japonesa é muito superior, mais ágil, e eles derrotam aí a frota naval russa czarista em 1905, nessa batalha. Então, é algo muito emblemático já no início do século XX. Significa o seguinte, significa que os japoneses, eles, além de ter uma situação imperial no leste asiático, eles derrotaram o que era visto à época como um império europeu. Então, na época, em termos racistas da época, se considerava que os brancos foram derrotados por uma raça amarela, que eram os japoneses. Então, isso é interessante, porque aí é o primeiro caso de uma
uma potência asiática ter derrotado algum interesse europeu ali no leste asiático, né? Então foi muito significativa essa batalha. E conferiu um enorme prestígio aos olhos dos japoneses e também maior elan para que eles continuassem as suas agressões e sua expansão imperial no leste asiático. Isso vai ser continuado até aí a Segunda Guerra Mundial. Bom, vamos aí ao caso da Índia. No caso da Índia, ela era sem dúvida uma dominação britânica, né? Você tinha desenhado isso já em meados do século XVIII, a presença da Companhia das Índias Orientais, da Índia, né? No caso com a vitória do Robert Clive nas proximidades de Calcutá, assegurou dominação britânica inconteste na região, principalmente a região norte, nordeste da Índia. Veja, o problema é que era necessário, primeiro, desenhar uma engenharia, né, de dominação política. Se não diretamente, o que onerava muito o tesouro imperial britânico, você tinha que ter aliados locais para que mantivesse uma dominação política britânica. E era extremamente complicado, porque a rede de lealdade diversificada na Índia é imensa. Você tem desde hindus, você tem islâmicos, você tem tradicionais regentes marajás em uma região, nababos, entre outros, muçulmanos, mas ao norte ou no meio, em Hyderabad. Então tudo isso era necessário ser equacionado. Os britânicos eles conseguem amarrar isso nessa diversidade indiana. É claro que vai haver uma série de revoltas, entre elas a revolta dos cipaios, já em 1857, ela vai provar os limites dessa dominação. Mesmo porque a Companhia das Índias Orientais Britânicas ela tinha que lidar com o fato de algumas populações indianas não estarem contentes com uma série de reformas religiosas, culturais, políticas que os britânicos estavam implementando em meados do século XIX. Entre eles a proibição de certos ritos hindus considerados abomináveis aos olhos britânicos, a tentativa de regimentação de castas indianas diferentes num único exército, a impopularidade do envolvimento do exército indiano na conquista dos britânicos nas regiões da Birmânia, hoje Myanmar, então a região mais a leste ali da Índia, que faz ali quase que a transição entre o reino de Sião e também a Índia. Então tudo isso vai provocar uma série de questionamento da população indiana frente à dominação britânica. Os britânicos eles têm que reprimir essas revoltas, né? A chamada revolta dos cipaios vai se espraiar principalmente na região norte da Índia, na região de Uttar Pradesh, região do Ganges, e é necessário então repensar como manter ainda a dominação britânica na Índia. E uma das tentativas deles se reformarem é agora tirando o controle da Companhia das Índias Orientais, uma companhia privada de monopólio, e colocando já na administração direta da coroa britânica. Então essa é o que vai vir de consequência de toda a revolta dos cipaios, que era o soldado raso comum do exército indiano frente à dominação britânica em 1857. Então, a partir de 1857 diante, a Índia ela vai ser dominada diretamente pela coroa britânica. E ela, depois, já na passagem do século XIX para o século XX, ela vai conceder negociar, né, uma série de reformas internas na Índia para que os indianos participem cada vez mais da administração da Índia. Mas no caso você tem seríssimos embates ainda a acontecer, né? Um dos casos mais notáveis de rebelião contra a continuada dominação imperial britânica na Índia, além dessas dos cipaios, que foi a mais séria contestação, vão ser uma série de revoltas como o que aconteceu na cidade de Amritsar, uma cidade sagrada dos Sikhs, ali na região de Punjab, no noroeste da Índia. E você teve o caso ali de um massacre um comandante do inglês na região, o Reginald Dyer. Ele, em 1919, ele abre fogo contra uma série de manifestantes armados
na cidade de Amritsar. Então isso foi uma série de rebeliões e massacres que o governo britânico foi implementando e praticando na região indiana, que vai começando a culminar num processo até de independência da Índia. Vão surgir elites, né, lideranças indianas nesse meio tempo. Entre os principais, no início do século XX, vai ser um jovem advogado que morava em Durban, que era a colônia do Cabo, pertencente ainda ao Império Britânico, que vai ser o Mohandas Gandhi. E é dessa elite crítica indiana dentro do Império Britânico que vai começando a questionar até que ponto os britânicos devem manter uma dominação sobre todo o subcontinente indiano. Então, depois veremos isso em aula futura, de como o Gandhi vai conseguir angariar, junto com lideranças diversas, até o Jinnah Ali, dos muçulmanos, vão tentando propor uma série de reformas para que fosse dada a independência da Índia, que de fato já atinge depois da Segunda Guerra Mundial. O imperialismo francês também se desenha principalmente vindos da costa do atual Vietnã. No caso, ela já era assegurada a dominação dela desde 1862 a 67, quando ela conquista a cidade de Saigon, da monarquia vietnamita, dos Nguyen. Ela depois vai avançar com uma série de incidentes mais ao norte, na região de Annan, no meio do Vietnã, e também região mais próxima da China, a região de Tonkin. Ela vai alimentar uma série de expedições punitivas frente à monarquia vietnamita. E também vindos da Conchichina, ali no extremo sul do Vietnã, ela vai também começar a agir imperialmente sobre regiões adjacentes, como Camboja, e depois arrancando alguns territórios pertencentes ao reino do Sião ali, que hoje é o Laos. É nisso que ela vai unificar numa união indochinesa francesa, que ela vai criar, portanto, uma colônia francesa numa região de vital interesse comercial estratégico, aí na região do Sudeste Asiático, né? Os holandeses também têm uma presença assegurada, né? Na verdade, vindos desde o século XVII, principalmente na ilha de Java, uma das ilhas mais povoadas e ricas do arquipélago indonésio. Eles exploram muitos produtos rentáveis no comércio internacional, né? E ali você já tem aí até as guerras napoleônicas, em que os holandeses têm que rever a sua participação frente aos britânicos. Eles concedem uma série de privilégios também, participação dos britânicos nessa região das ilhas do Sudeste Asiático. Os britânicos eles vêm mais do norte, principalmente na Península Malaia, portanto ao sul da região do Reino do Sião. Eles assinam uma série de acordos com os sultanatos locais, conseguem uma presença assegurada no porto de Penang, né, na região mais ao norte da Península Malaia, aqui nessa região mais ao norte que se fala Georgetown, região da ilha de Penang. Mas também o que era mais importante aqui, mais um pouco aqui, é que tem assegurado uma dominação nessa chamada região dos estreitos, né, Estreito de Malaca aqui, e que permite as embarcações britânicas vindos aqui do Golfo de Bengala e do Oceano Índico, passar para essa região dos estreitos e chegar ao mar da China Meridional e regiões aqui do mercado chinês e outras regiões do leste asiático. Então era uma região de fundamental interesse estratégico naval britânico, né? Eles chegam aqui, estabelecem nessa região de Penang, conseguem uma presença assegurada no porto de Malaca, aquele porto que tinha uma presença portuguesa no século XVI, depois os holandeses tomaram conta e depois cedem, depois das guerras napoleônicas, para a dominação britânica nessa região. E um dos seus representantes da região consegue comprar uma região mais pantanosa no extremo sul da Península Malaia, que é Singapura atual. Uma região de vocação portuária, naval magnífica,
O Sir Thomas Raffles, ele compra essa região, ele começa a modernizar toda essa região para servir justamente para ancorar as embarcações britânicas nessa região dos estreitos e justamente também para ter também uma rentabilidade diante do ancoradouro que Singapura oferece aos navios nessa região do mundo. Então, os britânicos asseguram claramente a sua dominação nessa região aqui ao longo da Península Malaia, né? Percebem que os holandeses ainda é continuada a presença deles na ilha de Java, mas durante um breve período, o Raffles, inclusive, ele administra aqui uma série de reformas entre os javaneses, né? Mas depois os holandeses ainda mantêm a sua administração colonial até aí a independência da Indonésia, meados do século XX. Aqui essa ilha de Bornéu, também há uma presença britânica mais ao norte, principalmente aqui na região de Sarawak, e essa região ela foi muito mais desenho de um aventureiro britânico vindos de Singapura, o James Brooke. James Brooke, ele ajuda o sultão de Brunei, aqui nessa região mais localizada no norte de Bornéu, hoje um país completamente independente, e ele ajudando esse sultão de Brunei, ele é assegurado uma dominação imperial, ou seja, um domínio próprio dele, e ele inaugura uma dinastia própria da família dele, Brooke. Embora britânicos, eles foram reis dessa região de Sarawak no norte de Bornéu, né? Inclusive já foram, salvo engano, 3, 4 gerações da família Brooke que dominou e administrou toda essa região norte da ilha de Bornéu. Vimos que nas Filipinas os espanhóis tinham assegurado sua presença, até o embate que eles tiveram com os americanos em 1898, e aí os americanos eles transformam isso numa colônia nessa região aqui, próximos à região mais meridional da China, né? Então aqui é um retrato do Raffles em cima ali, né? Ele que vai ser o fundador de Singapura. E o James Brooke, o primeiro, ele vai ter assegurado seus domínios aí na região no norte da ilha de Bornéu, né? Então, isso é interessante, porque hoje o que é a Malásia é a região continental, dessa ponta continental aí da Península Malaia, e ao norte da ilha de Bornéu, essas duas partes que fazem parte da moderna Malásia, né? Brunei, ele é completamente independente hoje, é um país que tem uma vida própria, e Singapura, veremos isso depois, ela vai se desgarrar dessa união malaia na independência em meados do século XX e se torna uma espécie de cidade-estado das mais prósperas hoje no cenário internacional, né? Bom, então, retomando em suma o que vimos na aula de hoje, né? Primeiro, o século XIX ele vai representar então um período de culminação imperial. Os interesses são variados, é interessante vocês sempre terem isso em mente. A região indiana, todos os arredores, é assegurada a dominação britânica, inconteste. Desde o mais sério contestador diante da dominação britânica talvez fossem os franceses, que foram já expulsos na época de Napoleão Bonaparte. Você tem uma série de rebeliões internas aqui ao longo da região de Awadh, no Ganges, que foram reprimidos, e uma série de reformas políticas vão se dar, vai ter vez aí, para que a Índia fosse mais efetivamente controlada pela coroa britânica. Veremos que haverá contestações de lideranças indianas, já no início do século XX, que vai culminar na dependência da Índia, né? Já depois da Segunda Guerra Mundial. Na China, a agressão ela é múltipla. Não há apenas uma agressão, não há nenhuma dominação, mas há um desmonte de todo o Império Qing. Com muito rancor e ressentimento, e rebeliões seríssimas internas, eles vão já entrar uma série de crises até culminar no desabamento imperial dos Qings já em 1911 e 12, dando lugar à vida republicana chinesa a partir de então.
né? Então é um período inédito da China, ela entra em um período experimental da República, mas ela, na verdade, significou muito mais um desastre interno, político, do que propriamente uma vida assegurada de estabilidade ao longo do século XX. Né? Veremos aqui, vimos também que o Japão, ele, ao contrário da China, consegue manter sua coesão interna muito bem costurada, devolve uma voz maior a aliados ao imperador Meiji, aqui principalmente as regiões ao sul aqui do Japão, regiões mais prósperas com comércio, que é a região de Satsuma e Choshu, né? O Japão, ali, assegurado sua unidade interna e as reformas que ele faz da sua capacidade produtiva, vai ter uma série de consequências imperiais, né, em sentido de que ela transforma a Península Coreana num protetorado, né? Ela vai expulsar os interesses russos da Manchúria, aqui mais ao norte da Península Coreana, vai ter um controle sobre a ilha de Taiwan, desde 1895, também na região territorial de Futian, né? E assim o Japão ele vai começando a desenhar seus desígnios expansionistas, coisa que veremos, isso vai ganhar muita monta depois, na década de 1920 e 1930. Né? No Sudeste Asiático, no geral, temos a presença francesa, vindos da costa vietnamita. Em etapas gradativas, ela vai dominar toda a região do que hoje é o Vietnã e também sobre regiões do Laos e do Camboja. O reino do Sião ele vai se manter negociando a sua independência frente ora aos franceses vindos da Indochina, ora com os britânicos vindos da Índia via a Birmânia, que hoje é Myanmar. Né? Mais ao sul, os britânicos têm assegurado uma presença nos estreitos, da passagem do mundo Índico com o mundo do Pacífico do Mar da China meridional. Com a fundação de Singapura, dominação no porto de Malaca e de Penang. Temos também assegurada a dominação via um britânico, a dinastia dos Brooks, na região da ilha do norte de Bornéu. E mais ao sul temos assegurada a dominação dos holandeses, principalmente aqui na região de Jakarta. Né? Vejam que Jakarta, você vê que Jakarta, na época do período colonial holandês, Jakarta era chamado de Batávia, né? Você vê como é que era forte a presença holandesa nessa região da ilha javanesa. Também tinha uma presença negociada dos holandeses aqui na ilha de Sumatra, com os sultanatos locais, essa região bastante islamizada, e outras ilhas em que ela tinha alguns produtos, especiarias de interesse para o mercado internacional. Né? E por fim temos as Filipinas, né? Que eu falei brevemente, era, até pelo próprio nome, vocês podem observar, era uma colônia espanhola até 1898, quando a Espanha ela entra em guerra com os Estados Unidos, e aí ela pede essa posse para os Estados Unidos. Os Estados Unidos então têm uma espécie de colônia nas Filipinas, no arquipélago filipino, até mais ou menos aí a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Né? E é interesse dos norte-americanos de terem uma presença aqui na região, na saída do mercado chinês na região de Cantão, né? Coisa que os britânicos tinham assegurado, os portugueses em Macau também tinham assegurado. E justamente nessa porção do Pacífico são os próprios americanos que provocam a abertura e a reforma do Japão, a partir de 1853. Né? Que finalizo com isso, entendendo que o Japão nessa região é o único que conseguiu manter a sua unidade interna muito bem costurada, talvez decorrente de anos de isolamento do período Tokugawa, moderniza a sua capacidade industrial e é o único que começa a alimentar uma política expansionista em toda a região do leste asiático. Então esse quadro vai nos permitir entendermos como é que a Ásia vai se situar já nas primeiras décadas do século XX. Coisa que veremos aí na próxima aula. Veremos como que a Ásia vai se defrontar com essas reformas depois das agressões imperialistas, no final do século XIX e início do XX, e como é que ela vai lidar com ideias novas de reforma e de nacionalismo que vão fervilhar em toda essa região já na primeira metade do século XX.
Tá ok? Então, obrigado aí pela atenção de todos e nos vemos aí no nosso próximo encontro. Obrigado.